bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião dos Mochileiros do Multiverso, essa iniciativa que une forças entre escritores e contadores de histórias através do YouTube, através do Instagram e através da lista de e-mails, onde estou sempre compartilhando aqui dicas de escrita criativa, mercado editorial e também falando um pouco de cultura pop sob o olhar de um escritor. Hoje eu vou falar o que os escritores precisam entender sobre adaptações cinematográficas. Adaptações no geral, né? Adaptações para filmes, para séries, para jogos, etc. Esse assunto que é lógico que chama a nossa atenção, porque os filmes, séries e jogos muitas vezes são assim, a porta de entrada para a gente conhecer uma obra nova, tá? E a gente acaba sonhando, a gente que conta a história acaba ou sonhando, quando a gente lê, a gente sonha que um livro bom se torne um filme, uma série, um jogo, né? E quando a gente cria nossas histórias, a gente às vezes imagina, e se fosse, né, um filme, e se fosse uma série, e se fosse um jogo? Então eu quero realmente falar para a gente compreender como que funciona, tá, essa indústria, essa transição para a transmídia. Então o primeiro ponto que eu acho importante falar aqui é que as pessoas ficam falando, tinha que fazer uma adaptação de um livro, tinha que fazer uma adaptação, por que você não investe numa série? Me perguntam isso, sabe? E a grande questão é que o livro, todo livro, ele primeiro faz sucesso. E depois ele se torna um filme, série, jogo, etc. Mas o livro só ficou famoso no mundo inteiro depois que teve adaptação. Sim, verdade, tá? Mas geralmente o processo que isso leva é o livro é lançado em um país, fazendo sucesso nesse país, ele é traduzido para outros países, tá? E ele tendo sucesso em vários países, algum estúdio se interessa em contar essa história, tá? Mas o estúdio tem interesse de saber se já vão ter leitores que vão querer ver essa adaptação sendo feita, tá? Então, um livro que não fez sucesso comercial ainda, ele não é adaptado. E, inclusive, há muitos casos que eu já vi. Cara, tem um caso que é bem curioso disso, que é The Room, que é o nome do filme. Que é tipo... esse filme é conhecido por ser o melhor, pior filme do mundo, tá? E, cara, o cara que escreveu o roteiro, que dirigiu o filme e que estrelou o filme, esse cara, teve até um filme contando a história de como o filme foi feito, né? Você vê como qualquer coisa ganhou proporção, sabe? Mas é curioso, porque o cara, ele escreveu um livro, nenhuma editora quis publicar esse livro, e ele deu o jeito dele de transformar esse roteiro dele em filme. Percebe-se, sabe? Então, quer dizer, o cara ele não conseguiu, sabe, sucesso. Ele teve sucesso em publicar um livro e sai fazendo esse filme que acabou sendo famoso por ser o melhor pior filme já feito na história. Então, isso que eu tô querendo dizer, sabe? Se o livro não tem sucesso, cara, não tem sentido arriscar, investir muito mais dinheiro, porque para fazer uma adaptação você gasta mais dinheiro, você investe mais dinheiro do que publicar um livro, sabe? Se o próprio livro não tem sucesso de público, tá? É tanto uma forma de testar aquela história, ver se aquela história é boa, tá? Como também de angariar público, já garantir que quando for lançado já tenha um público querendo ver. Então, não adianta ficar botando o boi na frente da carroça, tá? Quer dizer, mentira, é ao contrário. Não adianta você querer botar a carroça na frente do boi, tá? Eu mesmo, assim, um exemplo assim que teve com isso, eu já toquei bateria, já tive banda, e teve um rapaz que ele queria muito fazer a banda, a gente chegou a discutir assim na época da MSN. Só que o garoto começava a falar de, e violino, sabe? E ter algo sinfônico nas músicas. E eu falei, cara, a gente nem sequer ensaiou ainda, a gente nem sequer compôs uma música. A gente vai falar de botar violino, botar orquestra sinfônica. O garoto, assim, ele surtou legal, sabe? E ele, eu sonho alto, né? Aí foi a hora que eu comecei a desapegar daquele projeto, que eu falei, cara, se a gente nem tem o básico, esse cara tá pensando em sinfonia, sabe?
eu acho que esse projeto não vai para frente. Tá querendo debater assuntos que não vão se aplicar ao dia de hoje, né? O que a gente precisa hoje, e o que a gente precisa de hoje não está sendo discutido. Então eu tive essa visão há tipo, mais de 10 anos atrás, sabe? E como ainda garota, ainda com banda, outros contextos. Mas eu vejo isso acontecendo em todos os meios, inclusive mercado editorial. Tem muita gente que quer botar a carroça na frente do boi, tá? E querer pensar muito, tipo, esse livro aqui, seja você leitor, seja você escritor, tá? Quando você pega um livro que você adora, eu vejo, por exemplo, Filhos do Éden, que muita gente pede que a Netflix faça uma série, e seria irado uma série da Netflix do Filhos do Éden, mas eu sinceramente acredito que não é o melhor caminho que existe, tá? Por N motivos. E olha que é um livro que tem sucesso, é um livro nacional com sucesso internacional. O segundo ponto é que as adaptações causam uma falsa impressão de que é possível viver de livro, sabe? E isso que é o ponto que eu acho que é mais importante da gente debater aqui, tá? A gente vê... a gente sonha em ver de escrita. A gente sonha em ver, mas viver de escrita, viver de contar histórias, não é igual viver de vender livros. Eu digo que vender livro para o escritor é o equivalente do músico vender CD, tá? Músico nenhum vive do orçamento, vive do lucro da venda do CD. Hoje em dia, menos ainda, tá? Que nem youtuber não vive desse anúnciozinho no começo do vídeo, tá? Esse anúnciozinho gera um dinheirinho pro youtuber? Gera. Youtubers não vivem disso, não pagam as contas deles. Você não vê esses youtubers em mansões, tá? Vivendo só desse anúnciozinho do YouTube, tá? Da mesma forma, o escritor, ele não vive só de vender livro. E os filmes, essas adaptações, causam essa falsa impressão. Porque a gente vê a J.K. Rowling, ela foi a mulher mais rica do mundo. Se não me engano, ela... Não sei se ela ainda é, mas uma hora ela foi. Eu acho que não é mais não. Mas ela já esteve já no top 1 de mulher mais rica do mundo. Se a gente for ver todos eles, cara, Neil Gaiman, Stephen King, etc., o George R. R. Martin, se você hoje tirar todo o dinheiro que eles ganham com as adaptações, eles continuam com muito dinheiro graças aos livros? Sim. Mas eles só chegaram nesse patamar graças às adaptações, tá? E as adaptações geram muito mais dinheiro no bolso deles do que a venda de livro em si, tá? Então, sinceramente, a gente tem que compreender que viver de escrita é uma coisa, viver de mercado editorial é uma coisa, viver de vender livro é outra. E quando a gente vê autores famosos mundialmente e pensa, foi o livro que fez isso, foi através do livro sim, tá? Mas não foi essencialmente, unicamente através do livro. Esse é o ponto que eu acho que é mais importante da gente compreender aqui, tá? Eu, Bernardo, não tenho sonhos de ter adaptação para filme e série, sabe? Eu me amarraria em adaptar meus livros para videogame, é uma coisa que eu gosto mais e que eu até acho mais acessível no Brasil do que um filme, do que um curta-metragem, do que qualquer outra coisa. Sinceramente, eu acho que fazer uma parceria com um estúdio de jogos nacional para lançar um jogo seria bem mais interessante do que um estúdio para fazer qualquer outra coisa, sabe? Mas é meu gosto, minha opinião, minha visão. Temos livros sendo adaptados, temos obras sendo adaptadas, tá? Com diferentes níveis de sucesso. E se você pesquisar, você vai encontrar alguns casos aqui no Brasil, tá? Mas aí, e mesmo assim, no Brasil, vou falar mais do Brasil no fim do vídeo. Mas ainda assim, cara, é muito mais custoso, tá? É muito mais... não é tão simples assim, não é tão mágico assim. Não é um dedo que você estala e você consegue, tá? Então, vamos lembrar disso, ter essa consciência. A gente tem, sim, autores que são famosos mundialmente e que vivem da história que eles contam, tá? Mas não é só através do livro que eles vendem, tá? E o cinema acaba tendo influência nisso também, acaba ajudando nesse sentido. Mas, no nosso caso, no mercado editorial brasileiro, o jogo é outro. Não é melhor nem pior. É outro. É diferente, né? Então, enquanto a gente tem... Isso é outro debate até. Lá fora tem muita agência literária, tem muita gente literário, né, que insere o escritor no mercado editorial. E aqui no Brasil não temos essa engrenagem funcionando como tem lá fora. Só daí já muda muito o jogo, tá? Terceiro ponto
que também acho importante a gente ter uma consciência quando a gente pensa em adaptação para filme, série, jogo, etc., é que os filmes e séries e jogos sempre vão mudar a história de origem. Sempre. Tá? Isso é até um papo mais pro leitor do que pro escritor. Né? Mas também, se você pensa, se você fica sonhando em fazer um roteiro para uma série, para uma curta-metragem, para um filme da sua história, vou espirrar. Eu vou espirrar, peraí. Se você sonha também em adaptar a sua história, também tem que lembrar disso. A história nunca fica igual ao que era no livro quando ela é adaptada para qualquer outra mídia. Pelo simples fato de que contar uma história em papel e tinta é uma coisa, contar a mesma história através de pixels ou de polígonos, através de atores, através de qualquer outra mídia, sabe? Através de cenários. Cara, é outra linguagem, sabe? Então é impossível ficar igual por vários motivos. Tem alguns diretores, atores, etc., que eles arbitrariamente mudam as histórias com um argumento muito justo de que, cara, eu particularmente não quero só repetir uma história que foi contada. Eu quero contar minha história, eu quero contar uma história nova. Então eu não quero só chegar lá e refazer o que já foi feito. E é justo, acho bacana a pessoa quer contar uma história nova. Mas por mais que a pessoa tente ser extremamente fiel, mesmo assim, é impossível ser 100% igual. Tá? Você consegue ser muito fiel, mas ser idêntico, só reproduzir, só transmutar aquela história em uma nova mídia, não é assim que funciona. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Sempre que a gente for ver, vão adaptar tal livro pra Netflix, pra Hollywood, pra videogame, vai ter mudanças. Aceita que dói menos e faz parte desse business, tá, de adaptações literárias. Por fim, e no Brasil, né, depois que eu já falei sobre o livro fazer sucesso antes de ter uma adaptação, tá? Depois de falar que essas adaptações causam essa falsa impressão de que é possível ver de livro no mundo, tá? Porque no mundo inteiro eu acho que é muito improvável, em qualquer lugar do mundo, que alguém viva só de escrever livro, só, tá? Sempre tem algo a mais além do livro ali. E também de falar de que a adaptação vai inevitavelmente mudar o material fonte, o material de origem. E como isso acontece no Brasil? No Brasil, a gente, como tudo num multiverso, caminha muito mais devagar do que em qualquer outro lugar do Brasil. Do mundo. E o maior problema que eu vejo nisso, sinceramente, é o interesse dos estúdios. O Rafael Dracon, ele conta que ele chegou a adaptar um roteiro de um livro do Augusto Cury. Augusto Cury, que é um dos maiores, se não o maior, escritor do Brasil. Se a gente for ver top 10 livros vendidos, vai ter Augusto Cury em 2 posições diferentes. Tá? Em qualquer lista de top 10 mais vendidos do Brasil, Augusto Cury vai aparecer, possivelmente, com 2 ou 3 livros até. Sabe? Se for um top 20, então, ele aparece com 5 livros no top 20. Então, cara, Augusto Cury é um escritor, sabe, renomado no Brasil, graças ao livro dele. E o Rafael Dracon, quando ele se propôs a fazer uma adaptação, o estúdio preferiu lançar o livro da Mulher Invisível. Sabe, lançar o filme da Mulher Invisível. Então o estúdio optou por fazer mais uma comédia romântica, sabe? E eu e o Bernardo, que nós temos que focar naquilo que nós temos controle, tá? Você tem controle da sua escrita, você tem controle... Quando você publica um livro, você tem algum controle criativo em cima de gravação, em cima da capa, em cima de algumas decisões junto da editora. Além disso, tá, fazer uma adaptação já está muito além do nosso controle, tá? Porque a gente às vezes quer, às vezes que, no caso do André Bianco, ele fez uma adaptação, um episódio piloto de um livro dele, tá? Que ele conta que deu errado e ele fez do bolso dele, tá? Ele pegou, investiu, fez, né? E não teve o sucesso que ele esperou que teria, sabe? Ele conta essa história, sabe? Então, eu não tô contando assim história nenhuma que eu não quero assim trazer nenhuma revelação, nenhum mistério, nenhum segredo. Tudo que eu tô falando aqui é o que os próprios escritores contaram, tá?
Então, assim, o André Bianco teve que fazer todo o investimento do bolso dele para fazer um piloto de uma adaptação dele, sabe? O Rafael Dracon, muito antes dele ser um escritor publicado, tentou se inserir através de roteiro, adaptação de roteiro para cinema e teve essa frustração, sabe? O esforço enorme que ele fez para, no final das contas, os engravatados escolheram lançar mais um filme de comédia romântica. Aqui teve também o caso da série A Todo Vapor, com a Inés Tavares, que a série foi produzida toda, assim, os fãs ajudando, sabe? Os atores trabalhando, assim, com um orçamento bem, assim, bem focado, sabe? Porque, mano, por exemplo, o figurino, teve muita coisa que foi emprestada, que os fãs de steampunk, a comunidade steampunk ajudou, né? A Todo Vapor é uma série steampunk, então a comunidade steampunk se mobilizou para fazer acontecer em vários níveis. Por exemplo, não teve incentivo, eles queriam, por exemplo, usar um lugar histórico, mas para alugar a localidade para gravar, queriam cobrar R$5.000 por dia e não tinha esse orçamento para investir R$5.000 por dia de gravação em um local, sabe? Então, a gente vê, sabe? Não teve incentivo do governo local, mesmo sendo uma proposta irada, mesmo sendo algo que vai divulgar, né, aquele ambiente, sabe? Tipo, é um lugar histórico, é um lugar turístico, então a cidade ia ser divulgada, aquele local ia ser divulgado na série, né? E a resposta da prefeitura foi: dane-se, R$5.000 ou não entra, sabe? Então tem a questão do Brasil não ter incentivo, tá, para esse tipo de adaptação. Tem a questão dos próprios estúdios que movem o dinheiro também não apostarem as fichas deles, o que eu acho que é um enorme equívoco, porque o cinema mundial, sabe, se fez em adaptação de livros desde sempre, sabe? Desde sempre. Cara, assim, muitos filmes que a gente conhece, a gente não sabe que é de livro, tá? Que veio de um livro, sabe? Muita gente não sabe que Clube da Luta, Silêncio dos Inocentes, Onde os Fracos Não Têm Vez, esses filmes todos vieram de livros. Poderoso Chefão também veio de livro. James Bond 007 veio de livro. Muita gente não sabe disso. Eu fico assim, impressionado, sabe? E quanto a gente pesquisa, mais filmes a gente descobre que a gente já conhecia, que vieram de livros e a gente não sabia, sabe? São vários casos. E o Brasil vai na contramão, enquanto o mundo... É o que eu falei. Se já tem um livro que já tem um público, sabe? Esse público vai querer ver esse filme, ou essa série, ou esse jogo, sabe? E é uma história que já foi testada, já foi aprovada pelo público, sabe? Então, juntar o útil ao agradável, sabe? Lançar uma adaptação cinematográfica é uma forma de contar uma história, uma mídia nova, que já tem alguma garantia de que ela funcionou, sabe? Mas no Brasil, infelizmente, os estúdios não estão interessados e os governantes menos ainda, infelizmente. É possível? É possível, sim, tá? Mas, sinceramente, eu acho que essa é uma preocupação tão distante, mas tão distante, mas tão distante. E quando eu vejo isso sendo feito, sabe? Quando eu vejo por exemplo, o Afonso Solano, ele tá aí produzindo uma série animada do Espadachim de Carvão, por exemplo, que tá há um século sendo anunciada, que a gente não vê sendo lançado, sabe? Nunca. Então, mas por quê? Por causa disso tudo que eu tô te falando, sabe? Acaba que o Afonso Solano tem que fazer todo o esforço, todo o investimento para fazer acontecer a adaptação dos livros dele, sabe? E essa que é a realidade. E quando a gente que tem que cuidar da vida inteira, sabe? Tem que cuidar de escrever, tem que cuidar de divulgar, tem que cuidar... Eu, Bernardo, tenho aqui o YouTube, tem Instagram, tem lista de e-mail, tem um monte de coisa para cuidar. Solano também tem 1000 coisas para cuidar. Expor também. Vianco também, sabe? E aí acaba que a gente acaba tendo que, infelizmente, dar menos atenção pro que a gente vê se vai dar resultado ou não, e que possivelmente não daria resultado. Então é um risco muito grande, tá? Então eu, sinceramente, não quero acabar com nenhum sonho seu. Se você sonha em ter seu livro publicado, ter seu livro transformado em filme, série ou jogo, etc. Se você tem esse sonho, eu acho maravilhoso. Acho que você deveria sim buscar esse sonho, mas com consciência de que você tem que fazer muita coisa antes
de você adaptar a sua história, tá? E digo mais, você tem que compreender muito tanto do mercado editorial como também do mercado de adaptações cinematográficas e etc, tá? Você tem que entender muito das duas mídias. Então, foca mais no que você pode e precisa conquistar, tá? Um passo de cada vez, não dá um passo na perna, não bota a carroça na frente dos bois, tá? Foca no que você tem ao seu alcance primeiro e com base nisso você alcança seus sonhos. É possível, tá? Eu acho que é possível que realmente o Brasil venha a ter aí mais filmes, mais séries, mais jogos, principalmente adaptações de livros, tá? Mas essa jornada é muito longa ainda e para alcançar a gente tem que ter essa consciência. Se você gostou do conteúdo, dá seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Se você quiser mais conteúdo como esse, amanhã tem mais, porque estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.